Olá, boa noite. Esse é o segundo vídeo sobre a Lei 11.340 de 2006, né? Que se convencionou chamar de Maria da Penha, né? Eu tô fazendo esse vídeo porque ultimamente teve o Ricardo Ventura, outras pessoas falando que a senhora Maria da Penha teria mentido a respeito da origem das lesões que a deixaram em uma cadeira de rodas, né? Eu não sei. O que eu sei é o seguinte, que essa lei é necessária e para mim, como operadora de direito, tentando salvar a vida de mulheres agredidas, essa lei ajudou muito o meu trabalho. E eu já falei anteriormente no primeiro vídeo, desculpa, alergia. E eu vou dar continuidade ao que eu tinha começado a falar no meu primeiro vídeo, né? E é uma lei bastante moderna, a lei 11.340. Depois eu vou fazer um vídeo, né, se for necessário, para concurso público, né? Como eu falei anteriormente, né, eu parei no artigo 18, né, que o juiz recebe o expediente com o pedido da ofendida, né, normalmente isso é feito na própria delegacia, e em 48 horas ele, de acordo com o artigo 18, né, da mesma lei, o juiz conhece do expediente do pedido e decide sobre as medidas protetivas de urgência, como, por exemplo, o afastamento do agressor do lar. Ele determina o encaminhamento da ofendida ao órgão de assistência judiciária, quando for um caso, inclusive para o ajuizamento de ação de separação judicial, de divórcio. Separação judicial não existe mais, não sei porque está tratando aqui disso. De anulação de casamento ou de dissolução de união estável. Comunicar ao Ministério Público para que adote as providências cabíveis. Determinar a apreensão imediata de arma de fogo sob a posse do agressor. Mais adiante, no artigo 19, a Lei 11.340 fala o seguinte: as medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, tá? A requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. Então, o Ministério Público pode pedir a medida protetiva de afastamento do agressor do lar. Ele pode. Então, o poder que o Ministério Público tem é bem maior do que era antes, né? Desculpa, eu tô ainda meio gripada. Parágrafo 1º. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público, devendo este ser prontamente comunicado. Por exemplo, uma situação que eu me deparei de ameaça. Havia gravação de um marido dizendo que ia matar a esposa. Ele ligou para ela e falou, ou foi mensagem de áudio, ela tinha essa mensagem, mostrou para a autoridade policial, né, que prontamente enviou para o juiz, e o juiz disse não, medida protetiva, ele não pode se aproximar dela, ele não pode se comunicar com ela, não pode mais mandar mensagem para ela, né? Ela está viva, ele não a matou. Então, não houve a anuência dele, né? Não houve a anuência do advogado dele, porque isso poderia tornar essa medida até inútil, né? Ele poderia chegar, e é um sujeito que estava falando que realmente iria matá-la, vinha reiteradamente falando isso, então a medida foi concedida sem que ele fosse ouvido, para salvar a vida dela. E qual era a medida? Que ele ficasse afastado dela, que ele não entrasse em contato com ela, que não mandasse mensagem, que não mandasse e-mail, que não ligasse. Parágrafo 2º. As medidas protetivas de urgência serão aplicadas isolada ou cumulativamente e poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia, desde que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados. Parágrafo 3º. Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, tá vendo que uma coisa não exclui a outra, conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas,
se entender necessária a proteção da ofendida, de seus familiares e de seu patrimônio, ouvido o Ministério Público, né? Porque aqui também existe a questão patrimonial, né? O artigo 20 trata da prisão, se for necessário, né? Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor decretada pelo juiz de ofício, tá? De ofício. O poder que é dado ao judiciário aqui. De ofício. O juiz, vendo a necessidade, ele pode decretar a prisão da pessoa, do agressor. Segunda hipótese. A requerimento do Ministério Público ou mediante a representação da autoridade policial. Isso é muito comum em casos de agressão física. Né? Parágrafo único. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se no curso do processo verificar a falta de motivo para que subsista, bem como, de novo, decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem. Né? Ao contrário do que muitos pensam, isso daí não é uma coisa que o juiz faz da cabeça dele, que a mulher fala uma coisa, o juiz já chega, não, vou decretar a prisão desse homem. Não, não é assim. Né? E cessando o motivo, ela pode ser revogada. Desculpa o barulho, vídeo feito em casa, eu estou ao lado da cozinha. Né? Vamos falar um pouco mais de medidas protetivas. Ela está na seção 2 da lei, das medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor. Perdão. Artigo 22. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher. Constatada. Tá? Nos termos desta lei, o juiz poderá aplicar de imediato ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência. Inciso 1. Suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão competente nos termos da Lei 10.826. Então, digamos que o agressor seja um militar ou seja um policial civil. O juiz pode decretar a suspensão ou a restrição do porte de arma dessa pessoa. Obviamente porque ele pode querer matar a mulher. Entendeu? 2. Essa é a que nós mais utilizamos, né? Afastamento do lar, domicílio local de convivência com o ofendido. Antes, o que a gente fazia como advogado, que era bem mais difícil. Chegava uma mulher agredida, a gente tinha que entrar com uma ação de separação de corpos juntamente, em paralelo, né? Com a ação de divórcio. Isso era bastante complicado. Agora o juiz, constatando a violência, né, constatando que a mulher está apanhando, constatando que ela ou que ela esteja em risco de vida, né, ou ambas as coisas, está apanhando e está em risco de vida, ele pode decretar o afastamento do lar do agressor. O agressor, ele recebe uma ordem judicial para se mudar. Inciso 3. Proibição de determinadas condutas, entre as quais, a linha A aproximação do ofendido de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor. Essa é uma bastante comum, tá? Essa coisa de aproximação. A linha B, contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, também é bastante comum. A linha C, frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. Agora, inciso 4. Restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar. Né? Isso para que a mulher não seja assassinada pelo marido, né? Para que ela não seja agredida, é restrita ou suspensa a visita aos filhos. Para evitar esse tipo de situação. Isso pode acontecer. Mas, olha, isso daqui você tem que ouvir o psicossocial. Tem que ouvir esse departamento que a gente chama de psicossocial, né, que é uma equipe multidisciplinar que trabalha nos tribunais.
Inciso 5º, prestação de alimentos provisionais ou provisórios. Isso também é bastante importante. Como eu falei, antes a gente entrava com um monte de coisa, né? Ação de separação de corpos, ação de divórcio, ação de alimentos, né? Não, agora o juiz já pode, com uma medida restritiva, fazer isso, constatando a violência e constatando a necessidade de alimentos. Normalmente, até para o menor também, né? Sempre tem que pagar o alimento para o menor, né? Mas também em casos de violência doméstica, não é incomum que o agressor ele isole a agredida e a impeça de trabalhar. Isso é muito comum, né? A gente até se surpreende de ver esse tipo de coisa no século XXI. Mas assim, agora nós falamos muito de narcisismo, de psicopatia. Quando o agressor quer dominar a mulher, ele faz isso mesmo. Ele chega, não, você não precisa trabalhar, fica em casa. Eu trabalho em casa. Eu sustento tudo. Isso existe. Isso existe. Tá? E também pode acontecer que eu já vi em famílias estrangeiras, né? Porque nós brasileiras a gente trabalha, normalmente nós mulheres trabalhamos sempre. Mas às vezes a pessoa é uma família de imigrantes e a mulher não tem o costume de trabalhar. Não é uma cultura em que a mulher trabalha, né? Então isso é muito importante, entendeu? Mais à frente farei um vídeo sobre alimentos, explicando um pouco mais sobre isso, tá? Inciso 6. Comparecimento do programa, do agressor a programas de recuperação e reeducação. Ele vai ter que ouvir umas palestras, ir lá no psicossocial, né? Inciso 7. Acompanhamento psicossocial do agressor por meio de atendimento individual e ou grupo de apoio. Quer dizer, ele também vai ter que fazer uma espécie de tratamento. Se é eficaz ou não, não sei. Mas assim, sendo, por exemplo, um drogadito, pode ser que seja bastante eficaz. Pode ser que ele se recupere da dependência química dele e volte a ter um temperamento normal, né? Mas como hoje se fala muito de narcisistas, né? O narcisista e o psicopata, eles não têm, assim... Não sei como é que faz o tratamento dessas pessoas. Parágrafo 1º desse artigo ainda. As medidas referidas neste artigo não impedem a aplicação de outras previstas na legislação em vigor, sempre que a segurança do ofendido ou as circunstâncias o exigirem, devendo a providência ser comunicada ao Ministério Público. A gente já falou até de prisão aqui, né? Na hipótese de aplicação do inciso 1, encontrando seu agressor nas condições mencionadas no caput, incisos do artigo 6 da Lei 10.826, naquele caso do porte de arma, né, por uma questão profissional, o juiz comunicará ao respectivo órgão, corporação ou instituição as medidas protetivas de urgência concedidas e determinará a restrição do porte de armas, ficando o superior imediato do agressor responsável pelo cumprimento da determinação judicial, sob pena de incorrer nos crimes de prevaricação ou de desobediência, conforme o caso. Parágrafo 3º. Para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência, poderá o juiz requisitar a qualquer momento o auxílio de força policial. Né? Então, o juiz ele pode agir de ofício em várias hipóteses. O Ministério Público tem muito mais força aqui. E não dá para abrir mão da queixa com tanta facilidade quanto era antigamente. E nós, operadores do direito, não precisamos mais entrar com aquele monte de pedido, né? Eu me lembro que até 2005 eu tinha que chegar, não, divórcio, separação de corpos e alimentos. Para os menores, não. Quando o juiz for decretar as medidas restritivas, ele já pode chegar e decidir tudo isso num combo, de uma vez. Na decisão dele fundamentada. Ao artigo 23, né? Que ainda fala das medidas protetivas de urgência. Agora é o seguinte, você tem que ter evidência disso, não adianta a pessoa chegar e falar. Porque o que eu já vi como advogada, eu não peguei esse caso,
né? Mas eu conhecia o suposto agressor. Uma mulher chegou e disse que tinha sido agredida pelo namorado. Não tinha sido agredida, ela estava mentindo. Aí houve medida restritiva de ele não poder se aproximar dela. Aí, obviamente, não tinha mais nada, só tinha a palavra dela, né? Aí houve uma audiência no Juizado Especial de Violência Doméstica. Como ela não tinha evidência nenhuma de nada, ele não tinha feito nada contra ela que acabou se dando mal, entendeu? Porque a pessoa pode, numa situação, se a pessoa inventar, ela pode até responder por denunciação caluniosa. Nesse caso dessa moça, que falou isso sobre esse rapaz, ela havia sido traída e trocada por outra. O juiz deu bronca nela, foi uma coisa. E o rapaz tinha prova de que não tinha feito nada, ela não tinha prova de nenhuma violência, que ele tivesse feito nada contra ela. Então, no final, ela que se deu mal, entendeu? Então, as coisas não são assim como outros canais de amadores, né? Que tem por aí. Né? Que, inclusive, em um vídeo anterior, uma pessoa chegou e foi bastante grosseira comigo quando eu falei num vídeo meu que namoro não dá direito a você ter os bens da pessoa. Não dá. Não existe isso. Aí o sujeito veio, deve ter visto um advogado de TikTok, né? Tem uma advogada de TikTok que fica falando umas besteiras lá, uma que usa bastante filtro, que tem um nariz assim meio estranho, diferente, muito para cima, né? Ela fala umas besteiras lá, então as pessoas acham que aquilo é o correto. Você acha que aquilo é correto? Vai se arriscar a entrar na justiça, vai se arriscar. Você pode responder por denunciação caluniosa, ter que pagar o advogado da outra parte, pode ter perdas financeiras muito sérias. Não é assim, não, entendeu? Mas voltando aqui à Lei 11.340. O artigo 23, ainda estamos falando das medidas restritivas. Poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas. Inciso 1. Encaminhar ao ofendido e seus dependentes a programa oficial comunitário de proteção ou de atendimento. Quer dizer, dada uma situação de extrema periculosidade, a ofendida e seus filhos podem ser encaminhadas a uma casa-abrigo. Inciso 2. Determinar a recondução da ofendida e a de seus dependentes ao respectivo domicílio após o afastamento do agressor. Aquela questão que a gente estava falando, que tem a medida restritiva, do agressor não poder se aproximar da vítima. Aí ela pode voltar para casa. 3. Determinar o afastamento da ofendida do lar sem prejuízo dos direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos. Determinar a separação de corpos. Tudo aqui é muito parecido, mas é para ficar bem claro mesmo, né? Porque quando o agressor não pode se aproximar da mulher, aí você já tem a separação de corpos, né? Você já tem a separação de corpos, mas assim, aqui o legislador ele desceu a minúcias para deixar a coisa bem clara mesmo. O artigo 23, inciso 5, fala determinar a matrícula dos dependentes do ofendido em instituição de educação básica mais próxima de seu domicílio ou a transferência deles para essa instituição independentemente da existência de vaga. Então, não tem vaga, dá um jeito de botar a criança lá, entendeu? Isso é uma necessidade. Perdão. O artigo 24 já trata da proteção patrimonial. No caso do casal, na hipótese do casal ter bens. Para a proteção patrimonial dos bens da sociedade conjugal, porque quando você está vivendo junto, você tem um patrimônio em comum, né? A sociedade conjugal. Ou daqueles de propriedade particular da mulher. Por exemplo, a herança da mulher. Quando a comunhão parcial de bens não se comunica. O juiz poderá determinar liminarmente as seguintes medidas, entre outras. Inciso 1. Restituição dos bens indevidamente subtraídos pelo agressor ao ofendido. Inciso 2. Proibição temporária para a celebração de atos e contratos de compra, venda e locação de propriedade em comum, salvo expressa autorização judicial. 3. Suspensão das procurações conferidas pela ofendida ao agressor. É que é uma coisa muito comum em situação de vingança, quando um dos cônjuges tem uma procuração do outro para fazer o que quiser do bem. Muitas vezes,
quem tem a procuração chega e vende o bem. Isso é super comum. Inciso 4. Prestação de caução provisória mediante depósito judicial por perdas e danos materiais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a ofendida. Né? E, lógico, o juiz tem que chegar e comunicar ao cartório desses atos. Principalmente quando a gente está tratando aqui de bens imóveis. Né? Procuração também. Perdão, gente. Então, o que acontece quando descumpre a decisão? Quando o agressor descumpre? Está aqui no artigo 24A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nessa lei. Detenção de 3 meses a 2 anos. Tem aqui, na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder a fiança. Não é mesmo? E o artigo 25 diz: o Ministério Público intervirá quando não for parte nas causas civis e criminais decorrentes da violência doméstica e familiar contra a mulher. Isso significa que, bom, em ações de família, quando a gente tem só maiores de idade, por exemplo, divórcio, o Ministério Público não intervém. Só quando tem menor. Mas aqui ele tem que intervir mesmo. Mesmo quando não há menores. Ele tem que intervir. Para finalizar aqui, eu vou falar do Ministério Público, né? Caberá ao Ministério Público, sem prejuízo de outras atribuições, esse é o artigo 26. Nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, quando necessário, inciso 1, requisitar força policial e serviços públicos de saúde, de educação, de assistência social e de segurança, entre outros. Inciso 2, fiscalizar os estabelecimentos públicos e particulares de atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, como, por exemplo, as casas de abrigo. E adotar de imediato as medidas administrativas ou judiciais cabíveis no tocante a quaisquer irregularidades constatadas. 3. Cadastrar os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, é uma legislação tremendamente moderna que já estava sendo trabalhada, que já era prevista aqui por convenções e que em 2006 finalmente foi promulgada, né? Então, é isso aí, gente. Eu espero ter ajudado vocês, né, com relação a isso. Esses vídeos que eu tenho feito podem ajudar em situação de concurso público, né? Mas assim, eles são feitos mais para ajudar as pessoas na prática mesmo da vida. Meu nome é Ana Luísa e eu sou advogada aqui de Brasília. Tudo de bom. Qualquer dúvida pode entrar em contato.